A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. Em 1545, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, estabelecendo, entre outras medidas, a retomada do Tribunal de Santo Ofício e a criação do Index Librorum, com uma relação de livros proibidos pela Igreja e o incentivo à catequese dos povos do Novo Mundo, com a criação de novas ordens religiosas, dentre elas a Companhia de Jesus. Outras medidas incluíram a reafirmação da autoridade papal, a manutenção do celibato eclesiástico, a reforma das ordens religiosas, a edição do Catecismo Tridentino, reformas em instituições de seminários e universidades, a supervisão de abusos envolvendo indulgências e a adoção de Vulgata como tradução oficial da Bíblia. Para contextualizar vocês, é importante lembrar que naquela época a monarquia absolutista começava a entrar em declínio, a ideia do iluminismo começava a surgir por John Locke e a Revolução Científica foi um importante acontecimento naquela época. Vale lembrar também que a igreja passava por momentos difíceis e precisava se reorganizar. O Concílio de Trento foi uma reunião convocada pelo Papa Paulo III a fim de reorganizar a Igreja Católica. Eles estavam em conflitos com os protestantes e, perdendo essa disputa, eles viram a necessidade de se reorganizar. Dentro desse conselho foram criados movimentos e tomadas ações para fortalecer a igreja e expandir a fé das pessoas. Dentro desses movimentos surgiu o dos jesuítas, que inclusive veio aqui para a América na época da colonização. E nada mais, nada menos que era um movimento que visava expandir o número de fiéis da época. Dentre essas reformas feitas, as mais eficazes foram a organização do Concílio de Trento e o index de livros proibidos daquela época, que eram confiscados pela igreja. No início, a tortura foi empregada como meio de provas, já que através das confissões e declarações se chegava à descoberta da verdade. Como um exemplo bem comum e cruel de punição, temos a crucificação. Os escravos ou condenados eram despidos e açoitados. Em seguida, tinham seus pés e mãos cravados em uma cruz de madeira, para que o público os visse morrer lentamente e dolorosamente. Além dos aparelhos sofisticados e de alto custo, também eram utilizados objetos simples, como tesouras, alicates, garras metálicas que destroçavam e mutilavam os órgãos genitais, chicotes e instrumentos de carpintaria, que eram adaptados para o uso. Barras de ferro aquecidas também eram utilizadas para punir os indivíduos hereges, ou seja, pessoas contrárias à religião católica. De uma forma geral, as execuções eram realizadas em praças públicas, as tornando eventos. A punição diversa do século XVIII está na nossa sociedade desde a sua existência, punindo toda e qualquer forma de violação às regras estabelecidas pelos povos. Esse trabalho é um primeiro momento, faz uma evolução histórica dos castigos, passando pelo homem primitivo e suas vinganças de sangue, até os tempos atuais, com as novas ideias de defesas sociais e estudos da vitimologia, fazendo também um contejo entre a legislação penal brasileira com outros países. Após, serão analisados os principais princípios que norteiam a aplicação da pena, em especial aqueles que esculpidos da nossa Constituição Federal. Em terceiro plano, será analisado a eficácia da pena, demonstrando um fim que almeja, esmiuçando todas as teorias que antecederam àquela que usava em várias legislações penais, inclusive na do Brasil. Por fim, concluindo a obra, será demonstrada a aplicação e eficácia do penal no Brasil, comparando com outros modelos da política criminal, usando em países que conseguiram aliar essa aplicação da pena justa, correta e eficaz, com a exclusão de políticas criminais fracassadas, alcançando a tão almejada prevenção dos delitos.